Olá, turma! Tudo bem? Turma, na aula de hoje iremos para a parte 14 do nosso projeto de instalações elétricas residenciais. E nessa aula de hoje nós iremos estudar os seguintes itens. Primeiro, conceitos iniciais sobre disjuntores termomagnéticos de baixa tensão, projeto térmico de disjuntores termomagnéticos, análise da curva de disjuntores termomagnéticos, que é algo de extrema relevância, e projeto magnético do disjuntores termomagnéticos. Tá? Então, nós temos um projeto térmico, tá? Relacionado à palavra termo, e um magnético relacionado ao complemento magnético aqui do disjuntor. Legal. Falando aí do dimensionamento desse tipo de proteção, nós temos aí que todos os circuitos eles devem ter um tipo de proteção em pelo menos um polo. Tá? A norma NBR 5410 exige que todo circuito terminal seja protegido contra sobrecorrente por dispositivo que assegure o seccionamento simultâneo de todos os condutores fase. Tá? Tem que ser seccionamento simultâneo. Ressalta-se que os dispositivos unipolares montados lado a lado, apenas com as suas alavancas ali de manobra, né, acopladas, não são considerados dispositivos multipolares. O que acontece? Às vezes nós temos disjuntores unipolares em circuitos bipolares. Só que daí tem uma alavanquinha ali, né, que você consegue acoplar um ponto ali de manobra, né, em outro, de um disjuntor no outro. Então você acopla ali de forma externa, mas internamente o mecanismo, a parte do eletromecanismo, né, ele não está acoplado, não tem ali uma simultaneidade no seccionamento em termos de curto-circuito, por exemplo. Então, dispositivos unipolares montados aí lado a lado, mesmo que tenha essas alavancas de manobra acopladas, não podem ser considerados dispositivos multipolares. É necessário que se tenha, por exemplo, no circuito bifásico, um disjuntor bipolar. Se for um trifásico, um disjuntor tripolar. É necessário. Tá? Uma nota importante é que não é recomendado o uso de fusíveis em circuitos terminais residenciais, pois eles não conseguem garantir que todos os condutores de fase sejam seccionados simultaneamente caso ocorra sobrecarga no circuito elétrico. Isso é uma questão importantíssima, né? Porque fusíveis já é algo, de certa forma, ultrapassado, né, para instalações elétricas residenciais, mas quando se tem uma instalação muito antiga ali, monofásica, por exemplo, você pode encontrar esse tipo de sistema com fusíveis. Mas hoje em dia a normativa, né, ela já recomenda que se utilize disjuntores termomagnéticos. Fusível, ele é complicado porque se eu tenho um circuito bifásico, 220, por exemplo, estou alimentando uma carga e essa carga ela apresenta ali uma sobrecarga, né? Ficou operando muito tempo de sobrecarga e num determinado momento deve-se atuar ali o dispositivo de proteção, né? Então imagine, houve um curto-circuito, né, que é um problema aí, uma falta mais severa. O que acontece? Os fusíveis têm que atuar, mas os dois deveriam atuar ao mesmo tempo, e a gente não tem essa segurança porque eles estão colocados ali de forma separada, foram fabricados às vezes por outros fabricantes, né? Não é nem de mesmo fabricante, ali os dispositivos são de outros lotes de fabricação. Então você não tem uma segurança de seccionamento simultâneo. Por isso que eles não são recomendáveis, tá? É a mesma questão até dos dispositivos aqui unipolares. A única questão é que os unipolares seriam disjuntores termomagnéticos. Os fusíveis não têm essa característica, tá? Então é importante ressaltar esse ponto aí, que é um ponto crucial quando se trata de instalações elétricas residenciais. Tá? Agora eu vou falar sobre o dimensionamento térmico de disjuntores de baixa tensão.
De acordo com a norma para disjuntores termomagnéticos, corrente de sobrecarga, há duas condições para dimensionamento do disjuntor. Tá? Duas condições. Então são as seguintes. Ó. O IB deve ser menor ou igual ao IN, que deve ser menor ou igual ao IZ. Mas quem é IB? Né? O IB é a corrente de projeto. Tá? A corrente que nós calculamos, corrigimos, tudo certinho. E quem é o IZ? É a máxima capacidade de condução de corrente do condutor. Então perceba, há uma margem aí, né? Então, se a gente calculou, por exemplo, para o circuito, 10 amperes, e eu selecionei um condutor que suporta até 15 amperes, então a minha proteção, né, em termos termomagnéticos aqui, de corrente nominal do disjuntor, deve ser entre 10 e 15. Supondo 12, né, seria um número aí que está compreendido entre essa faixa, 10 e 15 amperes. Aqui nós temos a segunda regra, né, que seria I2 menor ou igual a 1,45 IZ, ou seja, 1,45 vezes a capacidade de condução máxima ali do condutor. Tá? Então, esse I2 aqui, ele seria igual a alfa vezes IN pela NBR IEC 60898, sendo que alfa é igual a 1,45, tá? E nós temos aqui alfa e N menor ou igual a 1,45 IZ ou 1,45 IN menor ou igual a 1,45 IZ. Portanto, IN menor ou igual a IZ, da mesma forma, tá? Foi colocado aqui. Então, nós temos essa característica colocada para dimensionamento de sobrecarga, tá? E aqui nós temos um glossário. O IN seria o quê? Seria basicamente a corrente nominal do dispositivo de proteção, disjuntor. Então, a corrente ali que, em tese, estaria circulando, né, no circuito. O I2 seria a corrente convencional de atuação, ou seja, quando o dispositivo vai efetivamente atuar. Tá? Seria esse 1,45 da capacidade máxima de condução do condutor. Tá? Então, você joga 45% a mais da capacidade que o condutor suporta, né, em termos de atuação térmica. E o alfa vale pela NBR IEC 60947, 1,3 com 30 graus, tá? 30 graus Celsius. Pela NBR 5361, 1,35 a frio, a 25 graus Celsius. E pela NBR IEC 60898, que é a que a gente adotou aqui, 1,45 a quente, a 30 graus Celsius, sendo que a NBR 11840 adota simplesmente 1,6. Falar um pouco agora da curva de disjuntores termomagnéticos, tá? Isso daí é um ponto também importante. Vamos lá, ó. A curva, ela trabalha no eixo vertical com o tempo e na horizontal com o valor de corrente. Ela tem, né, a característica do disjuntor é uma curva aqui em vermelho, né, mais próxima aqui do eixo do tempo, e outra um pouco mais afastada em azul. Tá? E aqui nós temos algumas características. Ó, primeira curva indica a corrente que o disjuntor não deve desligar o circuito. Tá? Então, eu estou com uma corrente aqui, ó, nesse ponto. Esse ponto aqui, bati aqui, opa, o disjuntor não pode atuar. Tá? Agora, segunda curva indica a corrente que o disjuntor deve desligar o circuito, ele tem um dever. Na 1, ele não deve desligar. Ah, mas ultrapassou um pouco, ó, tá aqui no meio. Então, veio aqui, aqui não deve atuar. Passou um pouquinho, ele já pode atuar.
Não tem o dever, mas pode ser que ele atue, entendeu? Agora, se eu tô com uma corrente aqui, já passou o vermelho, bateu no azul, tem que atuar o disjuntor. Tá? Então, isso é algo importante. Aqui nós temos a curva de proteção contra a corrente de sobrecarga, que é essa parte mais curvilínea aqui, né? Lembra até um exponencial aqui. E nós temos aqui a curva de proteção contra a corrente de curto-circuito, que ela é vertiginosa, né? Ela é verticalizada aqui praticamente, tá? Então ela é bem rápida. Se parar para pensar aqui, ó, esse ponto aqui, eu vou rebater aqui em cima, né? Passou um tempo. Mas se eu andar um pouquinho mais na corrente, opa, o disjuntor já atua de forma instantânea praticamente. Aqui tem alguns exemplos, né? Então, ó, curva térmica, exemplo, disjuntor 10 amperes. Tá? Um disjuntor de 10 amperes. O que acontece? Esse ponto aqui da curva em vermelho é 1,05 IN, e esse ponto aqui na curva azul, 1,35 IN. Aqui nós temos o gráfico aqui com 1 hora, aqui na vertical, né? Aqui na horizontal seria a corrente elétrica. Tá. Então, o que isso daqui quer dizer, né? Esse 1,05 IN? Significa que, ao multiplicar esse parâmetro pela corrente do disjuntor, que vale 10, eu tenho a atuação após 1 hora. Tá? Então, 10 vezes 1,05 dá 10,5 amperes de corrente que vai ocorrer a atuação, tá? Para o circuito, se ele ficar, né, operando em 10,5 amperes por mais de 1 hora. Tá? Então, após 1 hora, vai atuar. Até 1 hora, não. Até 1 hora bateu aqui na curva vermelha, o disjuntor não deve atuar. Após 1 hora, sim. Se ele passar um pouquinho aqui para o lado, já está atuando. Né? Daí o que acontece? Esse 1,35 aqui da curva azul, a gente tem que multiplicar por 10 também e chegaremos numa corrente de 13,5. Apenas para a curva térmica, tá? Então perceba, 13,5 amperes, o disjuntor deve atuar em até 1 hora. Percebe a diferença? Em até 1 hora o disjuntor tem que atuar, nesse caso. Aqui não. Aqui o circuito deve continuar funcionando, tá? E após 1 hora, né, verifica-se aí, né, se houver alguma variação aqui para dentro da curva, o disjuntor pode atuar. Aqui não. Aqui 13,5 ele já está muito para dentro, ó, da curva, né? Então, em até 1 hora está atuando. Pode atuar antes? Pode atuar antes. Pode atuar com 40 minutos? 30 minutos? Pode. 45? Pode. Mas 1 hora, com certeza, o disjuntor já atuou. É um disjuntor aqui, turma, tá? Que ele tem aqui, com relação ao curto-circuito, capacidade aqui de 10 vezes IN, tá? Para a curva azul, e 5 vezes IN para a curva vermelha. Então, seria um disjuntor clássico aí, curva C. Né? Então, nós temos esse tipo aí de disjuntor. Falando agora do projeto aí magnético, né? No projeto de disjuntor é necessário consultar a norma para disjuntores termomagnéticos, obviamente, né? Referente à corrente de curto-circuito, segundo o qual o dispositivo de proteção deve estar coordenado com o condutor a fim de proteger o fio contra sobreaquecimento. A característica do condutor deve fazer parte dos cálculos na integral de Joule, calculada por corrente ao quadrado vezes tempo deve ser menor ou igual a uma constante K ao quadrado vezes S ao quadrado. O que são esses parâmetros, né? O I ao quadrado vezes T é o denominado integral de Joule para dispositivos de proteção. K quadrado S quadrado é a integral de Joule para o condutor, porque o K é uma constante do condutor e o S está relacionado ali à seção, né, desse condutor.
O fator K ele varia de acordo com o material do condutor e o tipo de isolação. Normalmente, em instalações residenciais, utiliza-se cobre, tá? Então, por exemplo, o K ele é 115 para cobre com PVC, tá? E 135 para cobre utilizando EPR ou ainda o XLPE, tá? Conforme mostrado na tabela abaixo. Então, nós temos aqui algumas condições, né? Então, a primeira condição é IR maior ou igual ICC, em que IR é a corrente de ruptura do disjuntor. Aquela corrente que nós vimos de ordem elevada na última aula, né? O ICC é a corrente de curto-circuito presumida no ponto da instalação. Então, tem um cálculo para a corrente de curto-circuito. A gente ainda vai estudar isso daí. Segunda condição, ó, TDD menor que T, sendo que o T, pela integral de Joule, seria o quê? Seria igual a S quadrado vezes K quadrado dividido por ICC ao quadrado, em que TDD, em função, né, da corrente de curto-circuito, é o tempo de disparo do disjuntor termomagnético. Então, em quanto tempo o disjuntor vai disparar? A gente tem que definir isso, né? Então, por esse cálculo aqui da integral de Joule, a gente consegue definir. O ICC tem que calcular, tá? A parte, o K, ele é uma constante, né? Ele pode ser dado por uma tabela também, tá? Que não está aqui, mas relacionado ao tipo de condutor. Para o cobre, nós temos esses dois valores, tá? Um para PVC e outro para XLPE, tá? Então, o que interessa é que nós temos a constante, o ICC a gente calcula e o S também, já dado ali no projeto, né? O T é o tempo limite de atuação do disjuntor termomagnético, o S seria a seção nominal do condutor, como eu já falei, K é a constante relacionada ao material do condutor. Então, perceba, já temos uma formulinha aqui, né? Para trabalhar em relação ao tempo de disparo do disjuntor. As figuras abaixo mostram como deve ser projetado o disjuntor em função do disparo térmico, da proteção contra a sobrecarga, e em função do disparo magnético, que seria a proteção contra curto-circuito. Então, aqui nós temos uma figura que traz essa relação em um eixo, né? Então, nós temos aqui a corrente do circuito, temos a corrente nominal aí, né, do dispositivo, do disjuntor, temos a capacidade máxima, tá, do condutor ali do cabo, e temos a especificação da norma, né, que seria 1,45 vezes IZ para o dimensionamento térmico. Agora, no curto-circuito, nós temos o quê? Nós temos aqui a corrente de curto-circuito, tá? Temos a capacidade aqui até a ruptura do disjuntor, obviamente, né? A corrente de curto-circuito tem que estar baixa, tá? Do IR. Aqui a gente está falando da ordem de quiloamperes, né? Aquela corrente elevadíssima que eu já comentei na última aula. E daí nós temos o tempo de atuação, né? Temos aqui o tempo relacionado à integral de Joule, temos o tempo aqui de disparo do dispositivo, do disjuntor. Isso daqui é importantíssimo para o controle magnético relacionado à proteção de curto-circuito e esse daqui para o controle térmico relacionado à proteção de sobrecarga nos circuitos. Ao lado é mostrada a curva de atuação de um disjuntor termomagnético com os seguintes casos. Primeiro, limiar de atuação magnética de 10 a 60 amperes, com característica de curva ali de 5 a 10 vezes a corrente nominal, né? E outro com característica de 70 a 100 amperes e variação ali de 10 a 20 vezes a nominal, que é a classe D aí que a gente já estudou, né? Então perceba, olha, isso daqui é uma curva mais prática, né, que nós temos. E tem até a especificação aqui de temperatura, ambiente, que aqui considera 20 graus, aqui considera 40 graus. Mas
O que nós temos aqui, ó? Temos a curva térmica, tá? Para o primeiro caso, de 10 a 60 amperes, em vermelho. E a curva térmica, em amarelo, ó, perceba que ela é mais longa lá para o disjuntor de 70 a 100 amperes. Por quê? Está mudando a classe já, né? Primeiro é classe C, o segundo é classe D. Então, em vermelho, classe C, ele tende a ter um acionamento mais rápido que o classe D, tá? Normalmente a gente tem esse aspecto quando se fala ali da relação de curto-circuito, principalmente. No aspecto magnético, principalmente aqui no início, é bem próximo, né? Bem próximo aqui o comportamento das curvas, então não se percebe muita diferença, mas perceba que a extensão aqui da curva magnética para o disjuntor classe D, ela é maior, ó. O classe C já termina aqui, ele já começa a parte de controle de curto-circuito. Aqui não. Aqui ainda continua por um bom trecho na classe D a curva de sobrecarga. E temos aqui um trechinho relacionado à proteção de curto-circuito. Então, esse gráfico é um gráfico prático, né? Que é tirado aí de catálogo de disjuntores, para que vocês consigam ter uma noção, né, de como seria a curva real do disjuntor e como a gente faz também para interpretar esses dados, tá? Isso daí é algo importantíssimo quando se fala de projetos de instalação elétrica residencial de baixa tensão. Beleza, turma? Então a aula de hoje é isso. Eu agradeço a atenção de todos mais uma vez. E lembro sempre, em caso de dúvidas, eu estou disponível no chat, no Teams. Deixe lá sua pergunta, deixe lá sua mensagem, sua dúvida, né? Tira a print da tela se achar necessário. Me manda no chat, coloca lá todos os pontos que tenho gerado dúvida, que assim que eu visualizar essas dúvidas, eu irei esclarecer a todos. Ok? Grato pela atenção na aula de hoje, desejo bons estudos e até a próxima.